Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal e hoje estaremos iniciando o assunto sobre a primeira lei da termodinâmica. Na termodinâmica, o calor está associado a um fluxo de energia que ocorre entre dois sistemas termodinâmicos espontâneos e que sejam motivados apenas pela diferença de temperatura entre eles. O calor ele está associado a um processo, uma maneira de como a temperatura está sendo trocada entre esses dois sistemas. Qualquer outro fluxo de energia que não seja espontaneamente provocado pela diferença de temperatura é chamada de trabalho. Então, o trabalho é qualquer fluxo de energia que não seja sob a forma de calor. Trabalho é representado pela letra W e calor pela letra Q. Então, o conceito de energia é uma quantidade que permanece inalterada para qualquer que seja o processo que o universo sofra. A partir dessa ideia, deixa um sistema termodinâmico interagir com outros sistemas termodinâmicos, ou seja, trocar energia entre si. E se esse sistema termodinâmico recebe energia de forma espontânea devido às suas diferenças de temperatura, então a sua energia interna aumenta. E se ele recebe energia sob a realização de trabalho, então a sua energia também vai aumentar. Portanto, se ao mesmo tempo esses dois processos estão ocorrendo, portanto será a soma dessas energias que ele recebe em cada um desses processos. Portanto, eu posso estar formulando a primeira lei da termodinâmica como sendo a variação da energia interna de um sistema termodinâmico é a soma das energias que ele recebe pelo processo de calor e pelo processo de trabalho. Estaremos usando a seguinte convenção, que para Q positivo representa a energia recebida pelo sistema e W positivo, o trabalho, significa que é o trabalho sobre o sistema, ok? O trabalho está ocorrendo sobre o sistema. Então, exemplificando aqui, eu tenho um Q positivo, energia entrando na forma de calor, e o trabalho realizado sobre o sistema, ok? É positivo. E Q negativo, a energia sai do sistema sob um processo chamado de calor. Então, temos energia saindo do sistema, e W negativo é o trabalho realizado pelo sistema, ok? O sistema que está realizando o trabalho. E a formulação clássica da primeira lei da termodinâmica, essa lei, ΔU é igual a Q mais W, ela é verdadeira independente do tamanho dessas quantidades. Ou seja, se existir troca de energias infinitesimais, a primeira lei da termodinâmica é válida. Porém, ao invés de eu escrever ΔU, eu vou escrever diferencial de U para representar variações infinitesimais. U é uma quantidade que está sofrendo variação, ok? Ou seja, tem um valor antes e um valor depois. Porém, Q e W são quantidades que não sofrem variação. Está errado eu dizer variação de calor ou variação de trabalho, porque não tem significado nenhum. Assim, podemos estar utilizando a seguinte notação: diferencial de U é igual a D cortado Q mais D cortado W. Esse traço no meu diferencial significa que é alguma coisa infinitesimal, porém não há variação, ou seja, não tem um calor antes e um calor depois, ok? Então, pode esse D traço e esse D traço W, D traço Q, pode ser chamado de diferencial inexato para contrastar com a ideia de diferencial exato. Sistemas termodinâmicos em contato térmico. Dizer que dois sistemas termodinâmicos estão em contato térmico não especifica o mecanismo pelo qual esse contato é realizado, ou seja, pelo qual é uma troca de energia entre esses dois, ok? Então, para especificar esses mecanismos, a gente pode estar dividindo em três áreas, como condução, convecção e radiação. Condução, quando ocorre contato microscópico entre esses dois sistemas, com transferência de energia sem a simultânea transferência de matéria, ocorrendo assim predominantemente nos sólidos. Convecção, transmissão de calor que ocorre principalmente nos fluidos, ou seja, líquido e gás, diferentemente da condução, onde o calor é transmitido de átomo a átomo sucessivamente. Na convecção, a propagação de calor se dá através do movimento do fluido envolvendo o transporte de matéria. Por exemplo,
quando uma certa massa de um fluido é aquecida, suas moléculas passam a mover-se mais rapidamente, afastando-se em média uma das outras. Como o volume ocupado por essa massa fluida aumenta, a mesma se torna menos densa. A tendência dessa massa menos densa no interior do fluido é se mover como um todo e ocupar o lugar da massa do fluido que estão a uma temperatura inferior. A parte do fluido mais fria, ou seja, menos densa, move-se para baixo, tomando o lugar que antes era ocupada pela parte do fluido anteriormente aquecido. Esse processo ele se repete inúmeras vezes, enquanto o aquecimento é mantido, dando origem a chamadas correntes de convecção. São as correntes de convecção que mantêm o fluido em circulação. O outro processo é o processo de radiação, que é o processo de transmissão de calor que não depende de um meio para se propagar, podendo ocorrer através no vácuo, por exemplo, a energia solar que chega até nós dessa forma em propagação de onda eletromagnética. A energia transmitida deste modo é denominada energia radiante e apresenta-se na forma de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, raios ultravioleta, raio-x e gama. Essas formas de energia radiante são classificadas por ordem do comprimento de onda ou de frequência, constituindo o espectro eletromagnético. Tá ok? Galera, fique atento ao canal que logo mais terá mais vídeos, beleza? Para aqueles que não se inscreveram, por favor se inscreva, dê aquele like que estará me ajudando demais. Valeu!